Amados amigos, é um prazer poder estar com vocês hoje e podemos compartilhar essa aula maravilhosa juntos. Nossa aula hoje vai falar um pouquinho a respeito do Doutrina e Convênio 136. Vai falar a respeito daqueles pioneiros que cruzaram o Oeste e deixaram um legado maravilhoso para todos nós. Tá? Em fevereiro de 1846, um grupo de santos dos últimos dias partiu de Nauvoo e foi para terras desconhecidas. Em Winter Quartz, no Nebraska, Brigham Young recebeu essa revelação de Doutrina e Convênio 136. Nessa revelação, o Senhor prometeu abençoar os santos ao guardarem fielmente seus convênios em sua jornada para o Oeste. Esta lição vai ajudar a compreender o amor de nosso Pai Celestial, tá? A nos esforçarmos para cumprir os convênios e obedecer aos mandamentos em meio às grandes diversidades da vida que todos nós temos. Todos nós passaremos por momentos desafiadores, assim como os pioneiros passaram. Todos nós passaremos esses mesmos momentos em situações bem diferentes, mas que são equivalentes àquela mesma jornada, né? 60 mil santos, eles saíram, tá? E viajaram de carroção 1.900 quilômetros num carroção a pé, colocando apenas aquilo que cabia no carroção, só poderia entrar enfermos dentro do, ou aqueles que estavam com muita dificuldade dentro do carroção, conjuntas de bois e seguiram rumo àquilo que nós chamamos hoje de Salt Lake City, né? Então, pensem nesse episódio, né? Andar 1.900 quilômetros a pé. Não é pouca coisa, não, né? A primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse no formulário é: como o Salvador poderia ajudá-lo a suportar esse tipo de jornada, com todo tipo de desafio? Fome, frio, cansaço, noites sem dormir e tantas outras desafios, né? Que nós vemos registrados nos diários desses irmãos queridos, que deixaram tudo para trás, suas fazendas, seu gado, todas as coisas, e obedeceram à voz do Senhor e seguiram em frente, apenas apoiando seus profetas, recebendo inspiração e deixando tudo para trás para que pudessem ser abençoados, né? Olha só o que o presidente Ballard disse. Embora seja adequado e importante lembrar da histórica jornada pioneira dos mormons ou dos membros da igreja no século XIX, precisamos lembrar que a jornada pela vida continua. Para cada um de nós, ao trilharmos nosso próprio caminho, com fé a cada passo. A jornada de volta ao Pai Celestial é a mais importante da vida e continua a cada dia, cada semana, cada mês e cada ano, à medida que aumentamos nossa fé nele e em seu amado Filho, Jesus Cristo. Permaneçam no caminho do Evangelho, tendo fé a cada passo, para que consigam retornar em segurança ao seu Pai Celestial. Ele está falando basicamente aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, né? Nosso grande desafio é desenvolver fé no Pai Celestial na nossa caminhada de volta ao lar. No caso deles, exigiu passar em 1.900 quilômetros sobre fome, frio, calor intenso e tantas outras intempéries que aconteceram no meio do caminho. Vamos ler algumas escrituras tão importantes desta sessão, né? Ele começa dizendo a palavra e a vontade do Senhor, quanto ao acampamento. Então, nós temos a palavra e a vontade do Senhor hoje em nossos dias, por meio dos profetas vivos. Presidente Oaks é o profeta de Deus e ele tem dito aquilo que nós precisamos fazer durante nossa jornada, assim como os pioneiros daquela época, os pioneiros que somos nós, de nossa época, os membros desta igreja, deverão caminhar segundo a vontade do Senhor, por meio
de seus profetas. Ele disse para que eles pudessem se organizar. Novamente, ele diz que eles devem se organizar. Mas olha o que diz no versículo 4: E este será nosso convênio. Caminharemos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. Que conselho maravilhoso é este! Em nossa jornada de volta ao nosso lar celestial, a cada dia nós caminharmos segundo os convênios, segundo as ordenanças que nós já fizemos. Vamos ver alguns convênios e ordenanças que nós já fizemos. Apenas o batismo. Olha só o que diz aqui em Mosias 8, né? E aconteceu que ele lhes disse: Eis que estas são as águas de Mórmon, pois assim eram chamadas. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados de seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros. Olha só os convênios que nós fizemos quando nós nos batizamos. E caminhar nossa jornada de volta à presença de nosso Pai Celestial sobre estes convênios. Está disposto a carregar o fardo uns dos outros. Tantos de nossos irmãos passam por tantos desafios a cada dia. E esse é o convênio que nós fizemos quando nós nos batizamos, de estar dispostos a carregar o fardo destes irmãos, para que aquele fardo que aquele irmão carrega fique leve. Sim, estás disposto a chorar com os que choram. Sim, consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunhas de Deus em todas as coisas, em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos de Deus, por Deus, e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais vida eterna. Este é o convênio que nós fizemos de acordo com a ordenança do batismo, de chorar, consolar, confortar aqueles que necessitam de tanto amor e que precisam tanto da nossa ajuda, de nosso apoio e nosso amparo em seus momentos de necessidade. Isso é caminhar de acordo com os convênios. Servir de testemunha de Deus aonde quer que a gente se encontre, em qualquer situação. Todos nós temos um grande caminho a percorrer para que sejamos esses representantes do Salvador em todos os momentos. Isso foi o acordo que eles fizeram. Eles caminhariam de acordo com os convênios. E cada companhia, aí ele dá a instrução do que eles deveriam levar e deixar para trás, né? Mas basicamente ele diz que todo homem deveria usar toda a sua influência para levar mais pessoas, tá? E se fizerdes isso com o coração puro e com toda a fidelidade, sereis abençoados. Sereis abençoados em seus rebanhos, em vossas manadas, em vossos campos, em vossas casas e em vossas famílias. Pensem só essa promessa maravilhosa que o Senhor fez, que eles seriam abençoados. Mesmo assim, alguns perderam as vidas, alguns passaram tanta fome e alguns passaram tantos desafios. Nós vamos ver um vídeo aqui retratando isso, uma pequena parte, né? Retratada num vídeo, tá? Dos desafios que aqueles irmãos eles passaram. Uma noite, eu fui pegar umas fezes de búfalo para fazer uma fogueira e esquentar o pouco de comida que restava para as minhas crianças. Como está a companhia? Como está a companhia? Estamos necessitados e passando fome. Talvez eu possa ajudar um pouco. Siga-me.
Estenda o seu avental. Tudo o que eu podia pensar era o que isso significaria para os meus filhos. Compartilhe com os outros. Não vá se perder. Quem é você? Assim como você, sou um viajante. Percebendo que eu nem tinha agradecido, eu voltei procurando pela caverna. Irmão! Irmão! Mas não vi nem a sombra dele. Voltei para o acampamento e dividi a carne com aqueles que mais necessitavam. Sem dúvida, aquilo salvou nossas vidas. Pense nos muitos milagres que o Senhor providenciou ao longo do caminho, independente da promessa que o Senhor tinha prometido, aqueles santos fiéis. Muitos desafios aconteceram ao longo do caminho e o Senhor providenciou o meio pelo qual eles puderam ser abençoados, o meio pelo qual eles puderam prosseguir em meio aos muitos desafios da vida. Pense nos nossos próprios desafios que nós passamos e como o Senhor pode ser um auxílio e milagres acontecerem ao longo do caminho. O Senhor prometeu que aqueles que tivessem o coração puro, e vemos isso muitos anos depois, independente da jornada, como aquele povo tem sido abençoado, como temos sido abençoados por nossa fidelidade. O Senhor dá instruções específicas também àquele povo. Ele diz assim: segui vosso caminho, fazei o que eu vos disse. Todos nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos inspira a fazer, aquilo que o Senhor tem revelado por meio de seus profetas. Ele continua com diversos conselhos. Buscai e cumprir todas as promessas que fizestes uns aos outros. Não cobiceis aquilo que pertence ao vosso irmão. Guardai-vos do pecado de tomar o nome do Senhor em vão. Eu sou aquele que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, e meu braço estendeu-se nos últimos dias para salvar meu povo de Israel. Tantos outros conselhos que eles deveriam fazer ao longo do caminho e que servem tanto para cada um de nós. Cessar de contender uns com os outros, cessar de achar faltas uns nos outros, cessar de embriaguez e que vossas palavras contribuam para a edificação mútua. Se tomardes algo emprestado de teu irmão, devolve aquilo que tomaste emprestado. Todos esses conselhos são tão úteis e podem nos ajudar tanto em nossa jornada de volta ao nosso Pai Celestial. Olha aqui aquilo que o Elder Ballard diz, né, o presidente Ballard. De que forma minha jornada pela vida é como a jornada dos pioneiros, meus bisavós e outros pioneiros
enfrentaram muitos obstáculos quando vieram os carrinhos, os carroções, carrinhos de mão e caminharam até o vale de Lago Salgado. Nós também enfrentamos desafios. Em nossa jornada individual pela vida, não estamos empurrando carrinhos de mão ou conduzindo carroções cobertos sobre montanhas íngremes e através de profundos declives cheios de neve. Estamos tentando, como eles, superar espiritualmente as tentações e os desafios de nossos dias. Temos trilhas para caminhar, temos colinas e às vezes montanhas para escalar. Embora as provações de hoje sejam diferentes das provações que os pioneiros enfrentaram, elas não são menos desafiadoras para nós. Vemos milagres hoje, como os pioneiros viram. Às vezes os membros da igreja me perguntam por que não temos grandes milagres hoje em dia, tal como aqueles que ocorreram no início da restauração. Minha resposta é sempre a mesma. Nós temos. Os grandes milagres de nossa vida são exatamente os mesmos como sempre foram para os discípulos dedicados do Senhor Jesus Cristo. Fazer convênios sagrados de Deus e receber dignamente as ordenanças do sacerdócio. O poder desses convênios sagrados sobre nós e dentro de nós, e receber o poder da divindade em nossa vida, ao honrarmos estes convênios e caminharmos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. Os dias de milagre não cessaram. Com certeza, testifico que temos visto tantos milagres, temos visto a mão de Deus em nossa vida. Não só porque os profetas testificam, mas porque os convênios e a guarda destes convênios nos conduzem ao Salvador Jesus Cristo. Amplia nossa capacidade de fazer o bem, nos dão luz e inspiração, na qual podemos abençoar não somente nossas vidas, mas a vida de nosso próximo. Temos pioneiros em todo o mundo, tá? Gostaríamos agora de novamente passar um pequeno vídeo e fazer uma pergunta com relação a isso, né? Vamos ver esse vídeo maravilhoso aqui. Profetas de Deus têm nos ensinado que todos nós somos pioneiros. Na nossa própria família, naquilo que nós fazemos, todos nós temos preparando o caminho para uma futura geração. Como pais, como filhos, que legado eu tenho deixado? Então, pensem nisso, né? Que legado eu e você temos deixado? Vamos falar agora sobre o grande legado do Salvador Jesus Cristo, o grande pioneiro. Nosso Salvador Jesus Cristo é o supremo pioneiro na preparação do caminho. Inclusive, ele é o caminho para que o plano de salvação seja realizado, a fim de que possamos nos arrepender e, por meio da fé que temos nele, retornar ao nosso Pai Celestial. Vamos ler algumas escrituras que ensinam que Cristo é pioneiro. Pense nessa escritura de João 13, no versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo. Ele mostra o exemplo em todas as coisas. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Um grande pioneiro. João 14, de 2 a 6.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para que saibeis para que onde eu vou e saibais o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único caminho, Cristo é o único meio de nós voltarmos à presença de nosso Pai. Ele foi na frente, preparou todo o caminho, assim como aqueles pioneiros. Cristo é o grande pioneiro em todas as coisas. Minha segunda pergunta é: estudem todas essas escrituras aqui. João 13, 15, 14, de 2 a 6, segundo Nef 31, de 5 a 12, e Mosias 16, 7. De que forma as ações do Salvador para preparar um caminho para você têm sido uma bênção em sua vida. Como Cristo, grande exemplo em todas as coisas, tem sido uma bênção na sua vida. Para terminar, gostaríamos apenas de fazer uma última pergunta a todos nós que de alguma forma estamos sozinhos na igreja, ou temos uma geração à frente e que precisamos indicar um caminho. O que eu estou fazendo para indicar um bom caminho para a futura geração, para os meus amigos, para os meus futuros filhos, né? Todos aqui são bem jovens, né? Que estão vendo esta aula. Mas um dia se casarão, um dia terão filhos e precisarão mostrar isso a eles. O que eu estou fazendo para mostrar um caminho melhor para para essa futura geração. Amo meu Salvador. Sou tão grato aos pioneiros que sacrificaram tanto para que nós pudéssemos ter tanto. Tantas bênçãos que nós temos hoje. Podemos enumerar capelas confortáveis, ar-condicionado nas capelas, tantos programas, tantas coisas que a igreja faz para nos ajudar, os braços do Senhor estendidos para abençoar, para nossa autossuficiência, para que a gente possa ter estudos e tantas outras coisas. Que possamos ser gratos a Cristo, por ele ser o grande pioneiro. Que possamos ser gratos a esses pioneiros, que não somente seguiram aquilo que os profetas receberam por revelação e no seu deslocamento seguiram fielmente aquilo que o Senhor tinha revelado. Este é um grande exemplo para nós. Seguir os profetas, seguir suas instruções proféticas, aquilo que o Senhor quer revelar a seu povo, ele certamente falar por meio de seu profeta vivo. Que Deus possa abençoar você e sua família em sua jornada pioneira de volta à presença de nosso Pai Celestial. Um forte abraço e sucesso a todos. Deixa essa aula no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.